telespectadores. Eu quero usar, mas não sei nem falar um bagulho rápido. Vocês sabem que eu tenho uma dificuldadezinha, então não me zoe. Vamos lá. E aí, alunos, tudo bem? Vamos hoje começar uma aula sobre torque. O que seria torque? Primeiramente tem dois nomes, momento de uma força, só que a gente utiliza a palavra torque. Nos livros normalmente aparece momento de uma força, mas é a mesma coisa, tá bom? E do que se trata isso? O que é torque? Torque é uma força que a gente coloca em determinado corpo que é capaz de fazer aquele corpo girar, ou seja, fazer o seu movimento de rotação. Ou seja, você colocou a força ali e girou aquele objeto que você colocou o torque, ok? Então vamos lá. Quais exemplos são cotidianos para a gente conversar sobre torque? O primeiro exemplo, por exemplo, gente, eu tô tão redundante nessa aula, eu tô amando. Um exemplo de torque é, por exemplo, a gente tirar um parafuso de determinado lugar com a chave, ok? No momento que a gente encaixa a chave no parafuso, a gente precisa fazer um movimento de rotação, ou no sentido horário ou no sentido anti-horário, depende da posição que a porca, que o parafuso estiver, ok? Agora, se a gente pega essa tal chave, se a gente segura, vamos fingir que isso aqui é a minha porca e a chave tá nessa mão. Se a gente segura muito aqui na frente da peça, tá, da chave, eu tenho que botar muita força para conseguir girar. Agora, se eu chego minha mão um pouquinho mais para trás nessa chave, eu consigo com maior facilidade fazer essa rotação. Por quê? Porque quanto maior a distância que você tiver do teu eixo de rotação, ou seja, quanto maior a distância você estiver de onde você quer fazer a rotação, menor força, ok? Eu preciso que vocês coloquem isso na testa, no bagulho lá que vocês escrevem no papelzinho, no título. Quanto maior a distância, menor o esforço, menor a força que eu tenho que fazer. Esse exemplo explica o exemplo da porta, que todo mundo conversa muito. Mayara, por que a maçaneta da porta é na ponta da porta? Por que a maçaneta da porta não é no meio da porta? Justamente por causa do eixo de rotação da dobradiça. O que seria a dobradiça? É o que está fazendo a porta grudar na parede, ok? E aí a maçaneta está do outro lado. Por quê? Quanto maior a distância que a maçaneta está do eixo de rotação, ou seja, da dobradiça, melhor, menos esforço. Pode reparar você fazendo esse exemplo, essa experiência na sua casa, que se você tentar fechar a porta bem junto à dobradiça, você não vai conseguir. Ou se conseguir, será com muito mais esforço do que simplesmente fechando pela maçaneta, ok? Vou colocar um pedacinho de um exemplo aí pra vocês assistirem e daqui a pouco a gente volta. Na outra teleaula a gente já teve que empurrar esse seu calhambeque aqui, né, Vicente? Porque o motor de arranque não funcionava. Até aí a gente aprendeu um montão de coisas sobre a força. Por exemplo, como a força é um vetor. Agora, trocar o pneu já é demais, viu, Vicente? Aí não dá. O que é isso aqui tem a ver com a física, rapaz? Ó aqui, ó. Tá duro, ó. Não dá, não vai. Não dá? Não vai. Então agora, experimenta de novo. Tá bom, vamos lá. Vai. Ô, rapaz! Viu só? Que beleza! Olha lá, eu fiz muito menos força e consegui tirar o parafuso. O que isso tem a ver? Tá vendo? Isso é pra você aprender a não ser tão reclamão. Porque você vai ver que a simples troca de um pneu pode trazer pra gente muitas informações úteis pro nosso curso de física. Tá parecendo que nessa história tá tudo relacionado com a distância onde a força é aplicada, é isso? É exatamente isso, você acertou na mosca, Rosinha. Vem cá um pouquinho. Olha só, empurra bem no meio do portão, bem no meio, olha. Eu vou empurrar, hein, olha lá. Vai. Olha aqui, tá vendo? Pra segurar o portão eu preciso de muito menos força do que você que tá empurrando. Ah, não fala que eu sei. Isso acontece porque a distância do ponto de aplicação da sua força até a dobradiça é maior.
Esse negócio tem a ver com distância mesmo, Maristela. Exatamente, Rosinha. Olha, a Rosinha tem toda a razão. Na verdade, quando a gente quer analisar a capacidade que uma força tem de girar um corpo, a gente precisa considerar duas coisas. Primeiro, o valor da força. E segundo, a distância que existe entre o ponto de aplicação da força e o ponto em torno do qual o corpo gira. Vamos lá, galera. Vamos conversar de como que a gente calcula isso. Falei de duas grandezas aí com vocês, distância e força aplicada, ok? Então, qual é a fórmula de torque, Mayara? Força vezes a distância, beleza? A força em newtons, distâncias em metros, unidade de medida no SI, então, de torque, é newton vezes metro, ok? Então, para calcular não tem erro, é isso daqui bonitinho, tá? Lembrando, sentido horário. Qual é o sentido horário? É o sentido do relógio. Então, se você vai exercer essa rotação em sentido horário, o torque, o resultado será negativo, tá? Sentido anti-horário, o resultado será positivo, beleza? Vamos ver os exercícios sobre isso. Galera, vamos resolver essa primeira questão aí que marca brincadeira, né? Qual o momento qual o momento de força para uma força, ok, de 10 numa distância de 1,2 metros. Pô, marca brincadeira, né? 10 vezes 1,2, isso aqui é 12, tá? Newton vezes metro, ok? É você analisar o que é torque, é você analisar aquela força aplicada a uma certa distância, tá? Então essa seria a resposta. Vamos ver o próximo. Galera, esse exercício do martelo é tradicional em prova teórica, que a galera não quer que você calcule, que você analise. Dá uma olhada nesse martelo aí. Na questão, ele quer saber quais das forças será mais eficiente, ou seja, será melhor para tirar esse prego. Já começa que o prego tá aqui muito bonitinho, né? E a gente tem o martelo fazendo um negócio assim, que a tia sabe muito bem desenhar. Ok? A gente sabe que para tirar esse prego, o movimento vai ter que ser para cima. Vai ter que ser assim, né? Para poder levantar o prego. Então a gente já sabe que as forças mais propícias para tirar esse prego seria a C, a D e a E. Só que eu tenho uma coisa muito importante para falar com vocês. Sempre que tiver dúvida em qual força você vai selecionar nesse tipo de exercício, lembre que o torque faz 90 graus, ele é perpendicular, ou seja, a D, ela chega a ser perpendicular, ou a E, não, eles estão fazendo um ângulo um pouquinho mais fechado, ou seja, qual é a força que está fazendo 90 graus com o martelo? É a C. Ok? Então lembre disso para questões teóricas. Só isso que você precisa ver. Qual é a força que está perpendicular? Beleza? Vamos ver a próxima. Vamos ver essa questão aí do braço do homem que está apertando aí um negócio aí, um parafuso com uma chave de boca. Ele já deu que o comprimento da chave de boca. O comprimento da chave de boca é 0,20, ok? E aí no exercício tá, para dar o aperto final, fazendo a porta girar em torno do eixo, papapá, é necessário um momento de 100 newtons vezes metro. Não falou torque, falou momento, a gente sabe que é a mesma coisa, então ele vai querer a força nesse exercício, ok? Então eu vou botar o 100 aqui de brobes, beleza? E aí o que vai acabar acontecendo? Esse 0,20 aqui não vai se aguentar e vai passar para o outro lado. Vai ficar 100 divididos por 0,20, beleza? Se a gente multiplica aqui por 100, por que, Mayara? Porque eu preciso eliminar aqui duas casas. A gente vai ter o quê? A gente vai ter 10.000 divididos por quanto? 20. Vai cortar aqui, isso daqui vai dar o quê? 1.000, né? Divididos por 2, isso é 500. Força é que? Newtons. Ou seja, melhor alternativa seria a E, tá? Vamos pro próximo exercício. Esse outro exercício aí não vai precisar nem de quadro. Tá falando assim, quadro das grandezas abaixo é dimensionalmente homogênea ao momento de uma força. Já tá dizendo lindamente, momento de uma força. E aí, ele quer saber a velocidade. A gente falou de velocidade? Não. A gente
ali tentando tirar o parafuso vai sair correndo? Não. Aceleração, vai acelerar, o parafuso vai correr mais? Não. Trabalho, deixa isso quieto, ok? Volume, não. A gente está tratando de força. Então, qual é a grandeza que anda de forma homogênea com torque? A força, pô. Porque a gente depende da força para poder rotacionar o objeto, tá? Vamos lá. Já vou falar da outra questão. A outra questão é... Eita, quase eu caí. Ótimo. Para derrubar o poste da figura, qual desses homens, puxando sozinho, executaria menos esforço? A gente sabe que quanto mais distante o abençoado tiver, melhor para ele. Ou seja, quanto mais distante do eixo de onde ele quer puxar, melhor. Então, quem está mais distante? A galera fica em dúvida normalmente na A e na E. Mas se você for pensar, a A não está lá na... a A até está lá na ponta junto com a E. Mas só que quem está mais distante é o abençoado da E. Ok? Ou seja, a alternativa é. Beleza? Galeras, resolvemos exercícios mais tranquilos sobre esse assunto, ok? Na próxima aula tem os exercícios mais profundos sobre esse assunto. Torque não tem bicho de 7 cabeças, ok? É a força ali vezes a distância capaz de rotacionar um objeto, ok? Então vamos lá, vamos para a próxima aula de boas, de boas, de boas. Anotem as observações importantes que eu falei nessa aula e vamos que vamos, tá? Vamos bombar aí com esse conteúdo. Um beijo e até a próxima. Não esquece de curtir aí a parada aí pra dar uma visualização maneira pra mim e a nós, tá? Porque dá trabalho pra fazer. Beijo, tchau!